Queridas irmãs, queridos irmãos, querido irmão Lutênio, pela alegria desse reencontro, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde. O nosso agradecimento ao nosso irmão Eugênio e ao nosso irmão Mário, que nos acompanhou nesta noite, para que possamos, à luz do Evangelho, já que o tema que nos foi proposto do capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, pela qual alguns que traduziram a obra bem-aventurados os brandos e os pacíficos, bem-aventurados os mansos, porque com certeza verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Se nós buscarmos Mahatma Gandhi, nós iremos encontrar algo significativo. Ele não foi cristão, mas Gandhi, na sua beleza incomensurável do amor para com a humanidade, estudando os princípios cristãos, nos disse: se o homem perdesse e queimasse todas as obras literárias e ficasse apenas com um simples pedaço de papel, e nesse pedaço de papel nós tivéssemos o capítulo das bem-aventuranças, o homem nada havia perdido. Simboliza todo o trabalho do Cristo, simboliza a epopeia de luz pela qual o Evangelho se faz em nossos corações. Emmanuel, pela qual, enquanto estávamos aqui sentados, ao vermos aquelas mensagens magníficas, Emmanuel, benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos diz que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. Estamos, ao se aproximar do Natal, época pela qual todos nós somos tocados nas raízes de nosso coração. O Natal é um momento mágico pela qual nós sentimos uma atmosfera diferente para o nosso coração. A doçura, o amor começa a tomar conta de cada um de nós. Nos tornamos mais sensíveis. Começamos a despertar para aqueles que nada têm ou para aqueles que passam por dificuldade. Aumentamos a condição de uma cesta básica para as famílias carenciadas. Nos preocupamos em dar um brinquedo para uma criança que não tem esta oportunidade de receber de seus pais. Mas a verdade é que o capítulo das bem-aventuranças é um convite intrínseco para que cada um de nós, na beleza da vida, possamos exercitar o amor e o carinho para com o próximo. É verdade que essa semana todos nós estávamos esperançosos, mas ao mesmo tempo preocupados com a paz do mundo, porque nós sabemos que as grandes potências do mundo, quando mudam os seus governantes, cria um certo mal-estar, principalmente quando um de seus candidatos ameaça a paz, ameaça o momento de tranquilidade que todos nós estamos conquistando pelo nosso esforço e pela nossa dedicação. Mas sabemos que Deus, o nosso Pai,
na constituição da vida, permite que cada um de nós possamos usar os recursos que nós temos. E um dos recursos é a prece, abençoado momento de oração. Mas esse capítulo 9 é um capítulo riquíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos traz a confiança de podermos almejar a condição de entender o planeta Terra. O planeta pela qual nós ainda não conhecemos. Allan Kardec, ao devassar esse momento esplêndido, nos faz compreender a beleza de podermos entender o que é o planeta Terra. O que nós, até então, imaginávamos ser a única criação de Deus, ficamos, de uma certa maneira, preocupados. Porque viemos a saber que nós somos apenas um pequeno grão de areia no deserto. Tal é o planeta Terra diante do cosmo, diante da criação divina. Viemos a saber que nós somos uma gotícula de água no oceano. E isso nos preocupou, porque isso fez com que cada um de nós começássemos a repensar a nossa pequenez. E é ao pensar a nossa pequenez que a Casa Espírita nos oferece a grande oportunidade para podermos compreender melhor o nosso eu diante da nossa condição. É por isso mesmo que nós que nos achávamos tão importantes perante a criação divina, começamos a entender que somos pequenos, mas diante da nossa pequenez, possamos nos tornar grandes a partir do momento em que nós nos esforçarmos, dedicarmos o nosso tempo para compreender um pouco a beleza da vida. É comum perguntarmos às pessoas como vai, e as pessoas sempre a reclamar. É comum perguntarmos às pessoas como está, e as pessoas sempre a dizer que dói aqui e dói acolá. É comum nós termos essa condição de estarmos aprisionados naquele homem velho, que o próprio Jesus, o nosso Senhor, nos dizia: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa despertar, possa te iluminar. O homem velho é a simbologia daquilo que nós carregamos de mal, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a impaciência. Nós somos egocêntricos, achamos que nós somos o centro do mundo e ficamos decepcionados quando percebemos que nada somos. Mas o homem novo que Jesus veio trazer para todos nós é o homem da bondade, o homem da alegria, o homem da caridade, o homem que serve, o homem que desenvolve a paciência. E por falar em paciência, é um dos capítulos mais belos que nós encontramos inserido nesse item do capítulo 9, que é exatamente a paciência. E a paciência, ao fazer com que essa palavra seja desmembrada, ela significa a ciência da paz. É a ciência da paz que nós temos mais dificuldade. É comum, por exemplo, não é? Já tivemos conversando aqui com o Dr. Lutênio, ele disse que em Águeda os frequentadores da casa é diferente, todos têm paciência. Mas lá no Brasil é uma coisa terrível. Ninguém tem paciência com ninguém. Nós estamos dirigindo, erramos o caminho, diminuímos a marcha
quando de repente alguém vem mais acelerado, buzina, sempre nervoso, sempre com pressa. Eu sei que aqui em Águeda ninguém faz isso. O Lutênio já, numa entrevista que tivemos antes, já me confidenciou que o povo aqui é tudo paciencioso. Quando alguém corta muito rápido, o povo daqui do centro já vai dizendo: vai em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe. Lá no Brasil, por exemplo, nós iríamos fazer assim um roteiro de palavrões, não é? Primeiro perguntando à mãe dele como vai. E aí depois nós iríamos xingar o resto da família. Mas é interessante. E aí nós estamos vindo naquele dia para o centro. E depois do xingatório, ao chegarmos aqui, nós deparamos a porta com quem? Aquele que nós tanto xingamos. E nós, por ironia do destino, somos passistas da casa. E de repente vamos ter que dar passe em quem? Naquele que nós prejudicamos. O rapaz estava mal, chegou mais mal ainda. Ainda bem que ele não nos viu que foi nós. E ao chegar à porta, ele todo atônico, bravo, ele diz: olha, alguém saiu xingando no meio da estrada. E eu digo: mas como esse povo é sem educação? E lógico, eu não vou dizer que sou eu, não é? E aí eu digo: não, meu irmão, fica calmo que eu vou te dar um passo, você vai acalmar. Depois que nós xingamos o homem, depois que nós fizemos o homem passar mal, e nós vamos então aplicar um passe. Abençoada doutrina espírita, que nos convida à reflexão da vida, essa alegria que todos nós temos de sorrir. Vejamos uma tragédia. No Brasil é comum, Dr. Lutênio sabe perfeitamente disso, de vez em quando vem umas chuvas muito fortes, e o rio, de uma certa forma, transborda, e aqueles bairros mais simples, muitas vezes são assolados pela água. As pessoas não têm tempo de salvar as coisas, perdem-se tudo. No Brasil, uma coisa maravilhosa. As pessoas perdem tudo, um vai ajudando o outro para se recompor a casa, e no final, compra-se uma carne e fazem um churrasco. E a alegria já põe umas músicas, todos dançam um axé, e todos dançam um samba, e está tudo certo. Nós precisamos entender a vida. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, para que nós possamos sair dessa condição. A todos nós que aqui estamos, e eu tenho uma péssima notícia para dar para todos. Porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos foi tirado o véu da ignorância. E a partir de agora, nós seremos cobrados de maneira mais enfática, de uma maneira mais determinada. Por isso, é hora de começarmos a aproveitar esses cursos todos que nós estamos vendo na casa, de uma maneira belíssima, para começarmos a colocar em prática em nosso dia a dia. Como falar do capítulo das bem-aventuranças se nós não falarmos da nossa reforma íntima? Tem um livro que eu julgo ser fantástico, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que tem como Conduta Espírita, de André Luiz, o Espírito, o médium Valdo Vieira. E ali vem dizer para todos nós como é a conduta do espírita. Confesso que é um livro que nos assusta, porque nos convida a sermos diferentes, nos convida a mudarmos o mundo, e mudar o mundo com as nossas ações. Imaginemos nós como é importante o Espiritismo com toda essa alegria que nós recebemos. Imagine você fazendo tantos cursos. De repente, o dirigente da casa diz: você vai ser e trabalhar no atendimento fraterno. E de repente chega aquela pessoa com problema e nos cumprimenta: como é que você vai? O atendente do centro espírita com cara amarrada diz: mais ou menos. Ai, mas a pessoa que veio com problema já vai logo nos confortando. O irmão quer alguma ajuda? A alegria precisa imperar em nossos corações.
As pessoas precisam sentir que nós somos diferentes. Quando Jesus Cristo passou pela terra, Ele nos ensinou a alegria. Ele nos ensinou a vida. Ele nos ensinou a trabalhar entendendo os aspectos. Às vezes conversamos com alguns espíritas, aonde a dor bateu a porta da sua casa. Como é que você vai, meu irmão? Mais ou menos. Mas por quê? Eu estou com uma doença. Mas qual que é seu medo? Morrer? Eu estou com medo de morrer. Mas como o espírita pode ter medo de morrer, se nós lemos tantas obras falando da vida? Se nós hoje estamos numa doutrina que nos liberta, que nos dá o entendimento de que a vida prossegue, de que a vida continua. É por isso que nós temos que buscar o conhecimento. Relembremos todos nós que no livro Libertação, André Luiz nos conta que nós estamos há 5.000 anos lutando contra a razão. Isso significa que nós estamos aqui galgando aquelas mesmas condições na busca do entendimento. Mas é hora de começarmos a nos libertar. É hora de começarmos a perceber que o nosso planeta precisa de cada um de nós. Nós somos importantes, até mesmo para ouvir uma música belíssima como essa. Não é verdade? A música nos encanta, mas nós precisamos ver em tudo essa alegria. Até mesmo quando alguma coisa é adversa. Chico Xavier, certa feita, estava indo para um trabalho e vários carros o acompanhavam, quando de repente o carro de Chico Xavier quebrou. Todos desceram. Era um lugar terrível, era um pântano, um mau cheiro, era ali uma água parada, uma água lodosa, as árvores eram secas, um lugar sem nenhuma beleza, um lugar sem nenhum encanto. Inclusive daquela água saía um cheiro muito forte, muito ruim. Enquanto todos os companheiros espíritas começavam a dizer daquele lugar horrível, Chico olhava para o ambiente. E de repente Chico Xavier, quando todos fizeram comentários desairosos sobre o lugar, Chico então disse: olha, que belo jasmins branco que ali está. É assim que os espíritas é convidado a viver. Enquanto a dor avassala o coração das criaturas, nós temos que ver o lado bom da vida. Precisamos entender que a vida nos propicia momentos muito bons para podermos compreender. E esse capítulo da paciência inicia para todos nós. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu acho que se dizer uma frase dessa para o Trump, eu acredito que ele manda te enforcar. No mínimo. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nem nós, os espíritas, compreendemos o sentido dessa palavra. Porque a nós, os espíritas, foi-nos dado, foi-nos revelado a ideia de que a vida continua. E a ideia de que Paulo, na sua primeira epístola, já nos asseverava: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Continuando esta mensagem, nós vamos encontrar um outro ponto importante, quando nos diz que a caridade mais fácil de ser exercida é a caridade da esmola. Nem essa sabemos fazer, mas a caridade mais difícil é a caridade do perdão. Vejamos o quanto ainda nós vamos ter que avançar nos conhecimentos divinos, porque nem a mais simples nós sabemos fazer.
Vamos relembrar quando Jesus estava diante do sinédrio com os seus discípulos sentados ao seu lado. E eles estavam depositando a sua oferta para Deus. Havia nos templos daquela época um lugar que se chamava gasofilácio. Era um lugar onde as pessoas depositavam as suas oferendas para Deus. E é interessante que havia um costume daquele povo de levar com as mãos abertas. E eles acompanhavam cada um que entrava e cada um que depositava. Eles estavam sentados à frente. De repente, uma senhora estava no meio da fila e perceberam que na sua mão tinha 3 moedas, na época chamada 3 dráquias. Era uma senhora muito pobre, muito humilde, uma senhora pela qual eles conheciam. Quando todos depositaram, perguntou Jesus a Pedro: Pedro, qual desses fez a vontade de meu Pai, que estás nos céus? E Pedro diz: foi aquela senhora, Senhor. Por que, Pedro? Porque ela deu, Senhor, o que era do seu necessário. Nós sabemos que vai fazer falta a ela ao longo desta semana. E Jesus diz a Pedro: Pedro, Pedro, bem-aventurado sejas tu, que foi tocado pelo nosso Pai. E realmente foi aquela mulher. Hoje, por exemplo, nós vemos a dificuldade. Mais de 2000 anos se passaram e aqui estamos relembrando essa mensagem. Muitos dizem que bonita, que maravilhosa, que significativa. Mas fato é que nós precisamos trazer a mensagem para dentro de nossa alma e nos perguntar o que essa mensagem está tocando cada um de nós. Porque é muito bonita, é maravilhosa, mas e nós? Vimos aqui, há poucos minutos atrás, o nosso irmão dirigente nos convidar a podermos fazer a cesta básica para poder levar aos corações daqueles que passam necessidade. E nós começamos a fazer uma pergunta, sempre aquela mesma história: eu dou o que está sobrando. Será que não é hora de nós começarmos a repensar um pouco melhor qual é o papel que nós devemos desempenhar aqui na Terra? Será que Jesus não está precisando de um grupo de pessoas mais fiéis, no sentido de buscarmos a condição do trabalho e a condição da inteligência? Emmanuel dizia sempre que o homem tem que ser comparado a um pássaro, desenvolvendo as suas 2 asas, a asa da sabedoria e a asa da moral. E hoje nós estamos aqui tentando buscar o conhecimento intelectual daquilo que a doutrina espírita nos traz. E é comum e é natural que a grande maioria de nós tenhamos grandes dificuldades de entender a doutrina espírita. Porque o capítulo das bem-aventuranças, que aparentemente parece ser simples, mas nós temos dificuldades. Imaginemos nós compreendermos esse acervo que o professor Allan Kardec, pedagogo por excelência, deleitou para a humanidade, aonde houve a necessidade de criar palavras novas. Porque entendia ele, logicamente, o pensamento do plano espiritual, que para um assunto novo, necessário se faz palavras novas. Como espírita, espiritismo, espiritista, como palavras que são importantes para compreendermos um sentido novo. Um sentido novo, uma roupagem nova para entendermos Jesus.
Vemos hoje ainda muitas pessoas imaginarem que Jesus é ultrapassado. Há muitos que querem tirar Jesus da doutrina espírita. E como é que podemos entender a doutrina como ciência, se nós ainda não vivemos as raízes mais simples dos ensinamentos do nosso governador espiritual? Como avançarmos no campo científico se nós ainda não desenvolvermos as raízes do amor? É por isso que encontramos no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus passou pela terra, fez a estremecê-la, porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Nós não conhecíamos essa palavra, como na verdade 2000 anos se passaram e até hoje nós não amamos. Amamos apenas os que estão ao nosso lado. E diga de passagem, o amamos enquanto eles estão nos agradando. Enquanto eles não nos desapontam. Porque basta que alguém faça alguma coisa para nós, esse amor vira ódio. Diga de passagem, quantas vezes nós assistimos, pelos meios de comunicação, pessoas dizendo, matei por amor. Que amor é esse? E veio a doutrina espírita e nos fala a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. A reencarnação veio nos mostrar a beleza da vida, nessa dimensão pela qual todos nós, ao termos um corpo, na beleza de podermos compreender que é, diante da escola que se chama Terra, a oportunidade para crescermos espiritualmente. Quantos de nós ainda não lemos a revista espírita? A revista espírita, que é encantadora, é um complemento da doutrina espírita. Quem não leu as revistas espíritas não conhece o espiritismo. E tem um determinado momento pela qual Allan Kardec nos conta em uma das revistas espíritas Marte, o planeta Terra e Júpiter. E é interessante como nós viajamos, como nós avançamos em entender cada planeta nas suas condições evolutivas. Por isso, nós hoje percebemos que é importante, no trabalho de nossa renovação íntima, aproveitar essa reencarnação. Essa reencarnação para que possamos chegar no mundo espiritual um pouco melhor do que aqui chegamos. Chegarmos no mundo espiritual em condições, pelo menos, de estarmos conscientes. Uma vez estávamos à casa de Chico Xavier, era altas horas da noite, quando ele, então, estava falando do mundo espiritual. E ele disse para nós, cada 4 pessoas que retornam para o mundo espiritual, 3 não sabem. Tem pessoas que encarnam, desencarnam, vivem no mundo espiritual, encarnam de novo e não sabem. Porque não se aprofundaram. É comum nos nossos trabalhos mediúnicos nós encontrarmos os espíritos e quando eles ficam sabendo que passaram pela morte, a morte do corpo físico, eles ficam assustados, porque eles sempre ficam questionando, mas foi tão natural, vivo tão perfeitamente como vivia antes. A morte não traz para ninguém nenhuma mudança abrupta. Continuamos no mundo espiritual como nós estamos aqui hoje. Desencarnamos e levamos como bagagem o homem que está dentro de nós, com as nossas imperfeições,
mas ao mesmo tempo com as nossas qualidades. Imperfeições, porque levamos junto conosco os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos desentendimentos, a nossa consciência muitas vezes voltada para o personalismo, como muitos, ao retornar para o mundo espiritual, já leva uma carga de caridade, de amor ao próximo, através da reforma íntima. Vamos chegar no mundo espiritual de que maneira? E são esses capítulos do Evangelho, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Aquela mulher de Zebedeu, ao se aproximar de Jesus, tinha 2 filhos. E Pedro havia convidado, junto com Jesus, para que os 2 filhos pudessem o seguir. E a mãe, logicamente, como toda mãe que sempre quer o melhor para os seus filhos, ao se aproximar de Jesus, lhe diz: Senhor, é possível que se os meus 2 filhos te seguir, poderá um sentar à direita e o outro à esquerda de Deus, nosso Pai? Jesus, na simplicidade do amor, nos ensina: se eles forem capazes de tomar o cálice que eu tomo, e se o Pai entender que eles se esforçaram, poderá sim um sentar à direita e outro à esquerda. Tomar o cálice que eu vou tomar. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos o Novo Testamento, quando nós acompanhamos os 3 anos de Jesus pela travessia na terra, e se analisarmos desde o nascimento de Jesus, onde dizia Emmanuel que Maria e José levaram Jesus em fuga. Jesus nasceu em fuga, sempre se escondendo, porque as trevas estavam o procurando. Porque o planeta, naquela época, já era um planeta endividado, no campo dos espíritos imperfeitos. É interessante que ao estudarmos isso, nós tínhamos aquela ideia que trazemos das religiões tradicionalistas, por exemplo, a ideia do anjo e do demônio. É interessante que as igrejas nunca conseguiram explicar o que é o demônio, o que é Satanás. Mas é interessante que as religiões tinham tanto medo do demônio e de Satanás, que às vezes colocavam acima de Deus. Porque se o demônio e se Satanás é capaz de fazer mais coisas que Deus, logicamente não foi Deus. E aqui vem a teologia. E quando estudamos teologia, nós estudamos que a figura excêntrica de Satanás é uma figura tão forte, mas tão forte, que não foi Deus que o criou. Porque não se explicava a fonte de a Gênesis. Não se explicava a ideia da concepção. Mas vem o Espiritismo nos relembrar uma frase de Jesus, quando disse que todos nós nascemos simples e ignorantes, do pó viemos, para o pó retornaremos. Conseguimos entender então toda essa concepção e vamos percebendo que Deus criou o homem simples e ignorante, e a partir daí lhe deu a inteligência, o livre-arbítrio, e o fez escolher o caminho de acordo com a sua vontade. Então o homem, ora está na condição de Satanás, ora está na condição angelical.
E nós começamos então a entender que a vida é tão simples, que as coisas que Deus criou, fomos nós que emantamos uma condição diferente. Vejamos o que é o céu e o que é o inferno. Acreditávamos, até pouco tempo, quando militávamos na Igreja Católica, por exemplo, de que o céu é o lugar dos filhos selecionados por Deus e o inferno é o lugar de sofrimento eterno. Eu, quando era jovem, criança, que eu fiz na Igreja Católica, os meus primeiros aprendizados sobre a doutrina católica cristã, aprendia eu através de uma professora pequenininha. Ela era baixinha, mas ela era muito interessante. E nós ali querendo aprender sobre o céu e o inferno, eu me lembro que ela dizia assim para nós: olha, então eu vou ensinar para vocês aonde fica o céu. Ela era baixinha e ela esticava o dedinho assim e apontava para o céu. E nós ficávamos com os olhos olhando para o dedinho dela e ficávamos olhando para o céu. E ficávamos tentando buscar aonde é o paraíso divino. E depois que ela explicou para todos nós, ela então disse para nós: preste atenção em mim. E nós olhando a ela. E ela dizia assim: agora o inferno é lá embaixo. E apontava o dedo. E nós ficávamos olhando. E olhava. E falava: meu Deus, aonde fica esse inferno? E hoje a doutrina espírita nos diz que o céu, o inferno, não é algo geográfico. Não é um lugar geograficamente para que possamos nos explicar. Mesmo porque a Terra, no seu movimento natural, ora estamos no céu, ora estamos no inferno. Tem hora que estamos à noite, tem hora que estamos de dia. Na hora que nós estamos de dia, nós estamos no céu. A luz, a magnitude do sol. E o Japão está no inferno. Daqui a pouco, o Japão, daqui a 12 horas, está no céu. E nós, onde estamos? No inferno. Mas é verdade que o Espiritismo, na simbologia da vida, nos traz algo magnífico. O que é o céu? O que é o inferno? É um estágio consciencial. Olha que beleza! É por isso que ao conversar com algumas pessoas, elas nos dizem: hoje, Sérgio, hoje eu estava no inferno. Meu dia foi terrível. Olha, foi um dia terrível, brigas em casa, brigas na minha empresa, brigas no trabalho. Mas aqui, como todos são já quase herdando o céu, perguntando a todos como foi o dia, todos vão dizer: hoje eu estive no... Oh, que beleza! Não briguei com ninguém, não xinguei ninguém, não chutei a bunda do cachorro, não fiz nada de mal. Fiz caridade. Eu ajudei algumas pessoas que me pediam ajuda. Vejam, o céu e o inferno é um estágio de nossa consciência. Portanto, se é um estágio de nossa consciência, nós então devemos claramente buscar uma vida melhor. E sabemos que nós hoje precisamos mudar o nosso patamar psíquico. O psique, que hoje é tão estudado nas universidades de psicologia, começa a nos convidar a termos um pensamento equilibrado. Augusto Comte traz para nós, na mesma época de Allan Kardec, a doutrina positivista, onde nós somos convidados a sermos positivos. E sermos positivos significa sermos criaturas que vamos compreender que a dor, quando bate à porta de nossa casa, não é porque Deus nos abandonou, é porque todos nós estamos passando por uma provação, por uma prova, onde nós estamos colhendo algo que um dia todos nós plantamos, semeamos.
Nós já conhecemos a lei de ação e reação. Mas vem uma pergunta. Logicamente, aqui estamos fácil para responder. Porque os nossos inimigos, os obsessores, ficaram tudo lá fora. Eu sei que quando aqui eu entrei, deixei o carro, eu vi um monte de gente lá fora. Bravos, espíritos, não sei com quem estavam. Mas sei que eles estavam lá fora. Não é? Então aqui nós estamos com facilidade para pensar, com o coração emanado no bem. E é aqui que nós vamos estruturar a nossa escola alma, para podermos, em nosso dia a dia, nas conquistas da vida, podermos nos melhorar. Primeiro, o sorriso tem que nos acompanhar. Por mais difícil que seja a tua vida, repare que quando você passa a reclamar, você não tem direito. Porque as suas reclamações, às vezes, é em cima de coisas pequenas. Não olhe para trás. Olhe para o lado. E você vai perceber que as pessoas, existem milhões e milhões de pessoas pior do que você. Em situação muito mais grave do que a sua dor. E é interessante que quando muitas vezes visitamos essas pessoas, eu me envergonho. Porque eu que reclamo por uma coisa tão pequena. Uma vez Emmanuel diz uma coisa fantástica. Todos nós oramos o Pai Nosso. Que é uma oração belíssima. Mas Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Quando nós vamos pedir, Senhor, dai-me o pão de cada dia. E Emmanuel diz que nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos sempre saber qual é o tamanho do recheio. E Emmanuel diz que quanto maior, melhor é. Não parece que os nossos filhos vivem isso hoje? Às vezes a nossa mesa tem ali 3, 4 tipos de comida. Não, não quero isso. Então nós estamos sempre a reclamar, enquanto tem pessoas que às vezes não têm nada para comer. E aí essas pessoas que estão com dor, quando você vai conversar, elas te acalentam. Elas estão sempre com um sorriso, elas estão sempre de bom humor. E aí nós ficamos envergonhados. É por isso que nós, os espíritas, não é? É interessante que aqui deve ter, logicamente, alguns que estão chegando pela primeira vez, né, irmão Lutênio? Então a gente vem aqui, começa a passar pelo tratamento de uma casa como essa, só a vibração dessa casa já nos arrepia. Aquela vibração gostosa, maravilhosa, magnífica. Então a gente vem com aqueles problemas. Aí a gente passa pelo tratamento, a gente sai daqui, parece uma pena. A gente veio todo pesado, parece que tinha umas pedras no ombro. E a gente fala, agora eu me encontrei. Aí as pessoas se encontram e perguntam, e aí, que religião que você é? Sou espírita. A gente fala forte, né? Aí o nosso irmão Lutênio faz o tratamento com os dirigentes da casa, e aí passa um tempo, aí as pessoas então são convidadas por estudo. Começam a estudar, estão ainda irradiante, né? E aí é perguntado na sociedade, que religião você é? Espírita. O tempo vai passando, as pessoas vão sendo convidadas para o trabalho, e aí a pessoa já vai vendo que as coisas começam a dificultar, e as pessoas perguntam, que religião você é? Espírita. Aí vai passando mais um pouco tempo, a pessoa vai vendo as dificuldades, e aí a pessoa pergunta lá fora, que religião você é? Espírita. Fala mais alto, eu não entendi. Espírita. Aí eu me lembro de uma frase de Jesus. Aquele que se envergonhar de mim, eu também um dia, quando chegares no céu, eu hei de me envergonhar de vós. Jesus falando. E aí nós começamos a perceber quantas vezes perdemos a oportunidade para podermos conclamar a luz de nossas almas na beleza e na espereza da vida. Quantos de nós já paramos para perceber a grandeza do mundo, pela qual o mundo nos oferece? Quantos de nós perdemos oportunidade abençoada,
simplesmente porque, ao cultuar os nossos pequenos problemas, esquecemos de olhar para um céu, muitas vezes com aquela lua esplendorosa. É noite de lua cheia. Ao olharmos envolto, nós vamos ver os bilhões e bilhões de estrelas que põem-se a cintilar. E aí nós, ao recorrermos ao Evangelho do Cristo, ele nos disse: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, vou-las preparar. Porque quando estiveres preparado, levarei-os comigo para viver uma vida melhor. Jesus já nos falava da beleza dos mundos habitados, dos mundos que com certeza abrigam os corações daqueles que se esforçam na terra, mas que nós não deixemos passar essa oportunidade. Para quê? Para que ao chegarmos ao mundo espiritual, não vamos, como Chico Xavier sempre nos dizia, os espíritas estão desencarnando mal. Os espíritas estão desencarnando mal. Porque deixamos de fazer o que nós devemos fazer. Por isso, amados irmãos, o nosso tempo está se encerrando, mas é com alegria que possamos reviver o mundo na busca incomensurável de encontrar a natureza, para tentarmos ver o brilho da vida. Às vezes, tão enfatizado pelas pequenas coisas, esquecemos de contemplar uma flor dentro da sua beleza. Quando estávamos lendo a mensagem de Emmanuel dos livros da GEM, estávamos vendo flores magníficas, jardins encantadores, perfumes que nos deixam eletrizado, cores que magnetizam nosso coração. Ao olharmos para um rio, ficamos imaginando quantas milhares de espécies de animais ali vivem sob a dádiva do Senhor. Ao chegarmos diante de uma floresta, ao olharmos tantas árvores das mais diferentes uma da outra, os animais se entrelaçando na harmonia, os pássaros que gorjeiam e que cantam, começam a nos saudar pela beleza da vida. O perfume é magnífico, a beleza é de um ato extraordinário. Ao olharmos para o mar, começamos a ver a sua beleza, o seu tamanho que nos encanta, mas ao mesmo tempo a diversidade de seres que ali vivem e que trazem para nós a beleza de podermos compreender a vida na criação divina. Que magnífico! Quando todos nós pudermos olhar os nossos irmãos e dizermos que todos nós poderíamos encerrar com aquela frase magnífica de nosso Senhor Jesus Cristo: nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Rebanho somos todos nós, irmãos, criados pelo mesmo Deus. O Senhor é Jesus, com o seu cajado de luz, nos dizendo: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. Muita paz no coração de todos. Enquanto nós vamos sentando, da maneira mais confortável possível, procurando descruzar as nossas pernas e os nossos braços,
apenas para ter a nossa condição sanguínea percorrer o nosso corpo da maneira mais adequada possível. Sentemos de uma maneira confortável para podermos trazer a música que baila sobre o nosso ambiente, a paz para dentro de nosso coração. Os bons espíritos aqui se encontram, nos convidando à reflexão da vida, nos abraçando, e aos nossos ouvidos, muitos deles estão a dizer: coragem, coragem. Jesus venceu a cruz, e todos nós hemos de vencer as dificuldades que pairam daquele homem velho que um dia vivenciou na terra. Mas como ainda temos dificuldade de imaginar Jesus, vamos trazer para o nosso quadro mental aquele homem de estatura mediana, diante daquela roupa branca e com os seus braços abertos, os cabelos até o ombro, um rosto fino, os olhos meigos, acastanhado, a olhar para os nossos. Sentimos a magnitude do seu amor, a magnitude da sua beleza, uma barba bem feita e cerrada, um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, e quando sente a nossa presença, já com os seus braços abertos, nos convidando a um abraço fraterno, nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Ao corrermos para Jesus, na beleza incomensurável da vida, Ele vai nos afagando. Diante das dores que acercam ainda o nosso coração, seja as doenças que batem à porta de nossa casa, nos convidando à dor, seja os problemas familiares pelas quais ainda tanto nos atinge, seja as questões financeiras que ainda nos deixa muitas vezes incomodado, seja com a questão do relacionamento com o próximo, que ainda temos as dificuldades da vida. Senhor Jesus, que uma fagulha do seu amor possa abrasar os nossos corações. Permita, Senhor, que ao estar na sua casa de bênçãos, possamos ser acolhidos no aconchego de sua alma, e que o seu manto de luz possa nos envolver na beleza da vida, propiciando a cada um de nós a certeza de que é momento de colhermos aquilo que fizemos pela ignorância no ontem, desbastando o nosso corpo e muitas vezes inundando corações que se encontram ao nosso lado pelo fel do veneno de ontem, na condição de podermos criar o amor de hoje. Senhor Jesus, amigo, nós lhe pedimos força, coragem, para nos lembrarmos daquele momento que tu, à porta de Samaria, quando a água era restrita, aquela mulher cuidando do poço, onde tu sentiu sede, e ao pedir água, aquela mulher não tinha o hábito de dar água para não ser o povo de Samaria, mas vendo-lhe os olhos intrínseco pelo amor, tocando-lhe a alma, ela lhe deu, Senhor, um copo com água. E tu,
ao saciar o corpo, tu disse àquela mulher que se ela beber a água do Pai que estás nos céus, jamais sentirá sede. Permita, Senhor, que nesta noite possa iniciar-se em nosso coração a certeza de que uma gotícula da água de seu Evangelho possa inundar o meu coração, para que juntos possamos na terra darmos continuidade diante do trabalho que foi iniciado e que deva ter continuidade para a implantação das leis divinas. Assim, Senhor, ao encerrarmos o momento da prece, permita que cada um de nós seguremos na sua mão e que possamos ir até o nosso lar, visitar cada cômodo de nossa casa. Que espetáculo esplêndido, Senhor! Porque tu, ao entrar, percebemos que as luzes vão se acendendo e essas luzes vão se projetando para o céu. E ao visitar cada cômodo da casa, sentimos, Senhor, que tu vai abraçando cada ente querido que ali vive conosco. E ao chegar à cozinha, onde fica a água pela qual todos nós bebemos, seja na talha, no garrafão da água, seja onde nós guardamos, estenda as mãos, Senhor, e ao magnetizar essas águas, permita que os remédios possam cuidar do nosso corpo e da nossa alma. E ao retornar para esse recinto de bênçãos, vamos nos despedindo, Senhor. Colho no jardim da vida a flor mais linda de meu gosto. Beijo essa flor e entrego a ti, dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que tu fizestes por mim, pela minha família e por todos os irmãos que se encontram no ideal do seu Evangelho. E também, Senhor, estenda aqueles que ainda não te conhecem, para que um dia possamos ter a bênção de um só pastor e ao mesmo tempo de um só rebanho. Despeça de cada um de nós, Senhor, deleitando a tua paz, e que a tua paz, que a tua luz e que a tua bondade possa estar conosco hoje, agora e todo o sempre. Obrigado, Senhor.